Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores de um filme que em 1985 começou a mudar o cinema para sempre. Foi nesse ano que De Volta para o Futuro trouxe não apenas o Marty McFly como o Doc Brown para as telonas, como também transformou esse filme em um verdadeiro fenômeno, muito graças à sua magia, inovação e, claro, seu carro icônico. Mas e se eu te dissesse que o DeLorean naquela época era só um carro flopado e para completar ele não estaria no filme? É sobre esses e outros segredos sobre esse filme que talvez você ainda não conheça que nós vamos ver nesse vídeo. Oi, eu sou o Raoni Soares e ontem, dia 25 de dezembro, completou exatos 39 anos que De Volta para o Futuro foi lançado aqui no Brasil. E eu não podia deixar essa data passar em branco porque esse filme é até hoje um verdadeiro marco no cinema. Ele revolucionou não apenas o gênero de ficção científica, como também mudou a forma como vemos a viagem no tempo e como nos relacionamos com os nossos ícones culturais. A produção desse filme não foi nada simples e por mais que ele tenha se tornado um clássico absoluto, ele enfrentou alguns desafios nos bastidores, começando pela escolha do elenco até as decisões inesperadas que acabaram moldando o que se tornaria um dos maiores fenômenos cinematográficos de todos os tempos. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você curte a franquia, porque eu sei que se você deixar para depois, você vai acabar esquecendo. Poxa, isso é rápido e não custa nada. Deixa um like aí. Quando a gente fala de Volta para o Futuro, a gente está falando de uma verdadeira virada na cultura pop. Nos anos 80, o Brasil vivia um momento muito único, porque a música, a moda e o cinema estavam em constante transformação. Foi nesse cenário que chegou o Marty McFly, um adolescente apaixonado por rock and roll, e acompanhado do excêntrico cientista Doc Brown, ele acabou embarcando em uma aventura épica a bordo de um DeLorean transformado em uma máquina do tempo. A chegada desse filme em 25 de dezembro de 1985 nos cinemas brasileiros foi um verdadeiro evento. As filas nas bilheterias eram enormes e o filme se tornou rapidamente um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano. Mas a importância de Volta para o Futuro vai muito além dos números. O filme se tornou um fenômeno cultural, influenciando gerações de fãs e inspirando outros cineastas a partir disso. O fato é que ele virou um sinônimo de criatividade, ousadia e muita diversão, com músicas que grudam na nossa cabeça, frases icônicas e até mesmo com o DeLorean, que saiu do lugar de um carro incompreendido para sua época para entrar no hall dos objetos mais marcantes e desejados do cinema. E talvez o que faz dessa uma produção tão especial seja a maneira como ela pega a ideia de viagem no tempo e transforma em algo relativamente simples de entender. Fora que o filme também traz uma história que conecta muito as pessoas com suas tramas familiares. E é aí que entra toda a ironia, porque o título fala sobre o futuro, mas é o passado que carrega o peso emocional de toda a história. É no baile de formatura dos anos 50, com sua vibe inocente e cheia de surpresas, que a magia realmente acontece. Marty precisa lidar com o improvável para garantir que os seus pais fiquem juntos para que ele continue existindo. E no processo a gente vê que suas decisões, por mais pequenas que sejam, podem mudar tudo. Isso acaba se tornando um lembrete sutil, mas muito poderoso, de que o presente é composto das pequenas escolhas que a gente fez no passado. Toda grande revolução sempre começa com uma ideia. E no caso de Volta para o Futuro, foi uma daquelas ideias que pode parecer muito simples, mas que no final acaba se provando muito mais do que isso. Tudo começou quando Bob Gale, o co-criador do filme, achou um velho anúncio escolar do seu pai enquanto visitava a casa da sua família. Imagina só que ele acabou descobrindo que o seu pai tinha sido o presidente da turma. A partir disso, ele se perguntou: será que se ele fosse adolescente na época do seu pai, eles teriam sido amigos? Não! E foi a partir desse pensamento que ele se juntou com Robert Zemeckis para começar a montar esse quebra-cabeça. Era uma ideia muito diferente que misturava drama familiar, aventura e uma pitada de comédia. Só que o que tornou tudo isso muito especial foi a sacada de usar a viagem no tempo para falar sobre tudo isso. Não era só uma história de ficção científica qualquer que estava surgindo, era uma forma de colocar o público para refletir sobre as próprias conexões, escolhas e até mesmo sobre como o passado pode moldar o presente. O mais louco é a gente pensar no time disso tudo. Nos anos 80, Hollywood estava vendo um boom de filmes blockbusters com muita ação e efeitos especiais. Só que poucos filmes traziam realmente essa mistura. Foi por isso que o roteiro de Volta para o Futuro parecia ousado demais para aquela época, tanto que o roteiro foi rejeitado mais de 40 vezes antes de ser aceito. O quê? Não acredito. Foi a persistência de Robert Zemeckis e Bob Gale que mostrou que uma ideia brilhante sempre
encontre o seu espaço, mesmo que ela precise de um empurrãozinho. Foi aí que veio o DeLorean como a máquina do tempo, uma escolha que acabou mudando tudo. Quando o Robert e o Bob escolheram o DeLorean como a máquina do tempo, a verdade é que eles estavam apostando muito alto, e não em um bom sentido. Oxente. Porque naquela época esse carro era muito mais conhecido pelos seus problemas do que pelo seu design estiloso. Fabricada pela DeLorean Motor Company, o veículo tinha sido lançado como uma promessa de inovação, com portas asa de gaivota e uma carroceria futurista feita de aço inoxidável. Só que a realidade foi muito diferente, com suas vendas fracas, críticas ao desempenho e, para piorar, a falência da empresa em tempo recorde. Por isso, no começo dos anos 80, esse carro já era visto como uma verdadeira piada. E aí veio a magia de Volta para o Futuro, e esse tiro no escuro acabou se mostrando ser uma jogada de mestre. No filme, o DeLorean deixou de ser um carro problemático e se transformou no carro, com o fluxo catalisador brilhando na traseira e a capacidade de viajar no tempo a 88 milhas por hora, ele virou um dos personagens principais e marcantes dessa história. Cada detalhe, como o som metálico das portas, a fumaça que saía quando a máquina do tempo era ativada, ajudou a transformar o DeLorean em um verdadeiro símbolo instantaneamente reconhecível. E sabe o que é mais interessante? Conta. No início, o DeLorean quase nem entrou no roteiro. A princípio, a ideia era usar algo mais convencional, mas por conta da escassez no orçamento e a necessidade de usarem algo mais diferente usado, a equipe acabou optando por esse carro. Eu acho que foi muito graças a esse legado negativo que o carro já tinha e o custo baixo que isso deu na hora de adquirirem esse carro. A verdade é que isso fez com que uma solução prática se transformasse em um verdadeiro ícone. O DeLorean, que quase ficou de fora, acabou não só salvando essa produção, como também se transformou em um dos maiores símbolos dessa franquia. E até hoje, quando a gente ouve esse nome, é quase que impossível não pensarmos no Marty, no Doc e em viagens no tempo. É como se esse filme tivesse dado ao carro uma segunda chance que o mercado nunca deu. Se De Volta para o Futuro é um dos filmes mais perfeitos que existem, dá pra gente dizer que a produção, por outro lado, foi um pouco diferente disso. Porque desde o início, esse filme parecia destinado ao erro. Mas o maior drama em meio a tudo isso foi encontrarem um ator ideal pra dar vida ao Marty McFly. A gente sabe que nem sempre as coisas saem como planejamos, e nesse caso, o destino acabou sendo muito generoso pra que tudo no final desse certo. A primeira escolha dos criadores pra esse personagem sempre foi o Michael J. Fox, porque ele tinha a energia certa, o carisma e aquele jeito meio desajeitado, mas encantador. Isso fazia ele parecer ter sido feito sob medida para esse personagem. Só que tinha um problema nisso, porque nessa época ele estava gravando a série Family Ties, que era um verdadeiro sucesso naquela época, e por isso a agenda dele estava mais lotada do que o calendário do Doc Brown. Por isso os produtores tiveram que escolher um outro ator pro papel. Foi aí que entrou em cena o ator Eric Stoltz, que até chegou a gravar algumas cenas pro filme. Mas como eu falei, o destino ajudou para fazer com que tudo desse certo no final, e então veio aí outra reviravolta. Outra vez? Apesar de ser muito talentoso, o ator Eric Stoltz não tinha o tom leve e cômico que o filme precisava. Era como se tivesse faltando algo muito essencial, aquela faísca que faz com que o personagem salte da tela. Por isso, depois de semanas de filmagem, os produtores decidiram substituir o ator. Isso fez com que o Michael J. Fox voltasse pro radar deles. No final, o ator acabou aceitando o desafio de gravar o filme durante a noite, depois das gravações da série, praticamente sem dormir. E o resultado a gente já sabe muito bem qual foi. Finalmente os refrescos. O que podia ter sido um desastre acabou se transformando em uma história de superação nos bastidores. Tanto que esse se tornou um daqueles papéis que marcam o ator pra sempre, porque independente do que ele tenha feito depois disso, é por esse papel que ele é lembrado. Em 1985, os efeitos especiais ainda estavam muito longe de ser o que são hoje em dia. Nada de CGIs realistas ou efeitos avançados, tudo naquela época era preciso ser feito na raça, na base de muita paciência e criatividade. E é claro que isso acabou colaborando para dar a esse filme esse charme inesquecível. A equipe de efeitos especiais foi liderada por Ken Houston e teve que quebrar a cabeça para criar algo inovador e ao mesmo tempo crível. Um momento em que a máquina do tempo desaparece em uma explosão de fogo, deixando apenas aquela marca icônica no asfalto,
asfalto é exemplo perfeito disso. É o tipo de cena que faz você acreditar por alguns segundos que viagem no tempo não só é possível, como também é extremamente estilosa. A gente fala muito disso, mas não foram apenas as viagens no tempo que brilharam nessa história. Também tiveram pequenos detalhes, como o relógio da torre e os raios no momento do clímax. Eles foram trabalhados com tanta precisão que também se tornaram marcas registradas. Cada elemento visual foi pensado para prender o espectador e reforçar o impacto emocional dessa história. E o mais impressionante é que a maioria dessas cenas foram feitas com técnicas práticas, com miniaturas, efeitos óticos e edição criativa, mostrando que o verdadeiro segredo não estava só no orçamento. Esses efeitos especiais não apenas deram vida a essa história, como também ajudou a moldar o jeito como os telespectadores se relacionavam com a ficção científica. Quando De Volta para o Futuro 2 deu um salto para 2015, ninguém esperava que as invenções malucas e revolucionárias se tornassem tão visionárias. Pênis que se amarram sozinhos, hologramas gigantes e videochamadas, tudo isso parecia tão fora da realidade nos anos 80 que naquela época soava mais como uma piada do que como uma previsão. Mas aí o tempo passou e o que era ficção de repente começou a se tornar realmente realidade. Um exemplo mais famoso, é claro, são os tênis da Nike, que se ajustam automaticamente. Em 2015, a própria Nike lançou uma versão funcional com um tributo direto a essa franquia. E quem aí nunca se imaginou flutuando por aí em um daqueles hoverboard? Embora a gente ainda esteja longe de alcançar essa leveza toda que o Marty alcança no filme, os protótipos que existem hoje em dia mostram que a ideia realmente pegou, mesmo que seja mais pela nostalgia do que pela praticidade. No filme, os personagens usam chamadas de vídeo para resolver seus problemas e conversar com pessoas que estavam distantes, algo que para aquela época parecia realmente futurista demais. Mas hoje em dia isso é realmente normal pra gente, principalmente nesse período pós-pandemia. E embora não seja um ícone injustiçado, isso prova que De Volta para o Futuro realmente sempre teve muito à frente do seu tempo. É verdade. E aquele jornal que atualizava a notícia instantaneamente, lembra alguma coisa pra você? Eu acho que ele é praticamente o avô das redes sociais que a gente usa hoje em dia. A verdade é que esse filme não apenas acertou em prever essas tecnologias que surgiriam ao longo desses anos, como também acertou em cheio em capturar essa obsessão louca que a gente tem pelo futuro. Cada detalhe, por mais absurdo que parecesse, era um reflexo de como os anos 80 enxergavam as décadas seguintes, com uma mistura de otimismo, humor e, claro, um toque muito grande de exagero. Se De Volta para o Futuro é um marco na história do cinema, a gente pode dizer que muito disso é por causa dos personagens. Marty McFly e Doc Brown são a verdadeira essência dessa franquia. O Marty, com seu jeito descolado e o coração cheio de coragem, é aquele tipo de personagem que você torce do início ao fim. Já o Doc, com sua genialidade caótica e os bordões inesquecíveis, é o amigo que todo mundo gostaria de ter, mesmo que as suas invenções frequentemente coloquem tudo de cabeça para baixo. Eu acho que o que torna essa dupla memorável é a química incomparável e explosiva que existe entre o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, fazendo com que seja quase impossível da gente imaginar qualquer outro ator nesses papéis. O Marty e o Doc são dois lados opostos de uma moeda. O jovem que ainda está descobrindo quem é e o cientista louco que já viveu de tudo e abraça o caos com um brilho nos olhos. Essa dinâmica é a base de toda essa história e é ela que faz com que cada uma das cenas funcione muito bem. Só que o impacto desses dois vai muito além do filme, porque o Marty acabou virando um herói adolescente definitivo, provando que inteligência, lealdade e uma boa dose de improviso podem superar qualquer obstáculo, até mesmo quando se trata de viagem no tempo. E o Doc se tornou o símbolo de criatividade e ousadia, mostrando que é preciso sonhar muito grande, mesmo que isso envolva uma máquina feita no carro mais flopado da década. Mas eu acho que o maior legado dessa dupla tá na conexão emocional que eles acabaram criando com o público. O Marty e o Doc representam muito mais do que uma simples amizade improvável. Eles são um lembrete de que com o apoio certo e um pouco de coragem é possível mudar o rumo da história, literalmente. E tudo isso, é claro, se soma a esse impacto que De Volta para o Futuro deixou na cultura pop. Sempre lembrando que o futuro, assim como o próprio cinema, tá naquilo que a gente faz. Se você chegou no meu canal através desse vídeo e quer explorar muito mais sobre filmes, séries, desenhos
desenhos, animes e quadrinhos, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Aqui sempre tem espaço para boas histórias e curiosidades que vão deixar a sua paixão pela cultura pop ainda maior. Além do mais, se você é fã desse conceito de viagens no tempo, não pode deixar de conferir os vídeos que eu tenho aqui no canal sobre Doctor Who. Essa aqui é uma das séries mais icônicas que eu amo tanto e que, assim como De Volta para o Futuro, explora esse tema de forma única e completamente marcante. Vou deixar eles aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!